Obrigado por se juntar a nós nessa manhã. E queria sinceramente agradecer a presença e a participação de todos vocês. Eu sou Federico Sorvideo, eu tenho a responsabilidade de atuar como diretor-presidente da Câmara de Comércio Argentino-Brasileira aqui em São Paulo. A Câmara é uma entidade sem fins lucrativos, tem mais de 80 anos de atuação e o propósito da Câmara é ser um ponte entre Argentina e Brasil para que os empreendedores, as empresas, os empresários possam desenvolver ou ampliar a sua relação. Notadamente comercial, mas não só comercial. O relacionamento também social, cultural, educacional é importante para acelerar esse vínculo entre a Argentina e o Brasil. Nós acreditamos desde a Câmara que uma maior e melhor integração entre nossos países é um elemento importante para o desenvolvimento dos países e, portanto, para a melhoria da qualidade de vida de nossas populações. E a Câmara tenta trabalhar nesse sentido, tenta trabalhar em ser um tradutor entre Argentina e Brasil, ser uma ponte, como já falei. E basicamente fazemos isso de algumas formas. Fazemos isso através do networking, conectando as pessoas, distribuindo conhecimento, distribuindo experiências. E nesse sentido estamos hoje aqui. Hoje nós, Câmara de Comércio Argentina Brasileira, organizamos este evento, patrocinamos este evento junto com Leme 120, daqui a pouco vamos apresentar Leme 120. E por quê? Porque entendemos que para aproveitar essas avenidas de crescimento que existem, no sentido de ampliar o relacionamento bilateral, se precisa de estar melhor preparados. Melhor preparados para aproveitar as oportunidades de crescimento, melhor preparado para transformar duas coisas que nos parecem importantes. A primeira são vantagens comparativas em efetivas vantagens competitivas. E a segunda coisa que nos parece importante é em fazer acontecer. Não ficar no PowerPoint, sino fazer acontecer. Por isso hoje estamos muito felizes desde a Câmara de Comércio em ter tido a possibilidade de organizar este encontro. Como já falei, este encontro é coproduzido, copatrocinado pela Câmara e por Leme 120. E como vocês vão ver aqui, eu queria destacar só duas coisas. Vamos a ter a oportunidade de conhecer e aprender e entender fatos muito interessantes e honrando nossa binacionalidade, esse evento vai ser conduzido por argentinos e brasileiros para demonstrar uma vez mais como experiências binacionais, experiências de argentinos e brasileiros podem fazer a diferença. Eu não queria aborrecer mais vocês. Muito obrigado por estar com a gente. Para nós é realmente uma felicidade enorme contar com vocês. E passo a palavra para nosso parceiro, o parceiro da Câmara de Comércio, José Eduardo Costa, ele idealizador do Leme 120, fundador do Leme 120, criador do Leme 120, que, graças a um encontro que a gente teve por acaso, organizado por nosso conselheiro Enrique Garcia há um mês e meio atrás, ou menos, a gente está aqui graças a esse encontro fortuito. Obrigado. Obrigado a você, Federico. Bom dia a todos. Antes de tudo, eu queria agradecer à Câmara pela parceria. Eu acho que o Federico tocou num ponto aqui que é muito legal, essa possibilidade da gente construir juntos. Eu acho que é parte do DNA da Leme essa característica. Aqui foi uma casualidade, a gente acabou se encontrando por intermédio do Henrique,
O Henrique Garcia, que está aqui, é um argentino, é um dos mentores da Leme. O outro mentor que está aqui conosco é o Arthur Diniz, está ali no fundo. Então, deixa eu falar rapidamente, brevemente. Meu nome é José Eduardo, como eu disse há pouco. Eu sou um jornalista e administrador de formação. Fiz uma carreira inteira dentro do jornalismo e, mais recentemente, eu fui empreender na Leme 120 justamente por acreditar e ver a realidade das médias empresas no Brasil. É uma característica do ecossistema nacional você ter um desafio, enquanto empreendedor, de montar a empresa e depois daquele período de sobrevida, onde você não sabe se vai viver ou morrer, você passou essa primeira arrebentação, você cai num outro momento, que é o desafio de organizar a casa e escalar. Então a primeira pergunta é, o que faz a Leme? A Leme trabalha para apoiar o crescimento de empresas pequenas e médias. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso por meio de 4 pilares. A mentoria, 1 a 1. Então a mentoria é o momento de ouro ali da Leme. Uma imersão digital, uma masterclass, que são a atualização de conhecimentos de negócios, e a formação de uma comunidade de líderes, justamente para fomentar a construção do capital social desse empreendedor. Networking é um fator crítico de sucesso. Então eu vou passar um vídeo rapidinho para mostrar como a Leme faz na prática e a gente imediatamente vai começar essa conversa que eu prometo que vai ser muito rica. A Leme 120 foi criada para ajudar pequenas e médias empresas a sair do lugar. A gente vê todos os dias empresas lutando para sobreviver e algumas outras lutando para conseguir escalar aquela operação que foi criada por um fundador, por um empreendedor. Todo empreendedor que vem para cá, ele traz um problema para a mesa. Do lado de lá da mesa, ele encontra um mentor super qualificado que já passou por esse desafio e tem uma série de experiências, aprendizados, insights para compartilhar de forma a abreviar a curva de aprendizado desse empreendedor. Tem uma posição do empreendedor que é muito solitária, né? Então é na tomada de decisões, no direcionamento de cultura, de equipe. Então a mentoria traz um valor, essa troca de ideias, a força do exemplo, de quem viveu. É uma troca genuína, mais do que uma consultoria, uma mentoria, é de um lugar quase que visceral, de um lugar que já foi vivido. São insights valiosos, são frameworks de trabalho, são alavancas de decisão que vão tornar o teu processo de gestão e definição de metas, bem como execução, muito mais claros. A Leme 120 se propõe a simplificar a visão estratégica do empreendedor para que ele possa acessar o próximo ciclo de crescimento. Pessoal, então sem mais delongas, vamos fazer o que a gente veio aqui para fazer, que além de apresentar a Leme, contar da Câmara, eu vou convidar esses 2 empreendedores que estão aqui comigo, Márcio com o Ruian, vem para a mesa. Eduardo, por favor. E eu vou, acho que o Eduardo fica bem no meio, porque eu vou com esse microfone com fio e deixo eles trocando ali, pode ser melhor, né? Perdão. Bom, eu vou sentar também, acho que assim ficamos mais confortáveis. Então antes de eu introduzir aqui esses 2 empreendedores, só queria contar um pouco de características comuns que eles têm, que eu não sei se a gente conseguirá explorar na totalidade aqui. Mas a primeira coisa, vocês vão perceber, o Eduardo é argentino, opera no Brasil. O Márcio é um brasileiro que durante bastante tempo tocou uma empresa que ele fundou e que no processo de expansão, levou a empresa para a Argentina e México. Então, a gente está falando de empreendedores que conhecem muito bem esses ecossistemas dos quais a gente vai falar. Eu tinha me organizado aqui junto com a Câmara para fazer uma apresentação mais formal, mas para otimizar o nosso tempo aqui, eu vou pedir para que vocês se apresentem na seguinte perspectiva: quem sou eu e qual negócio eu fundei e toco hoje. Eduardo, por favor. Bueno, obrigado, José Eduardo. Bom dia a todos. Muito obrigado por o convite. Muito um prazer estar aqui falando para todos. Eu sou Eduardo Nillastra, sou CEO e cofundador do Just Token. Nós começamos como AgroToken. Nossa empresa é uma empresa de tecnologia, somos uma empresa que fazemos infraestrutura da tokenização
dos ativos reales. Fazemos todo o que é B2B Enterprise, para fazer tokenizações muito enfocado no commodities, energia e recursos naturais. Nós começamos em 2020, acho, com a ideia, fundamos a empresa em 2021, 2022 nos vinimos para Brasil, e aí começamos nossa trajetória em Brasil, muito mais enfocado no Brasil que na Argentina. A Argentina, como você sabe, nos últimos anos tem muito problema macroeconômico, político, então fez muito mais sentido venir para cá. Somos uma empresa que está investida por a Bunge, por a Visa, entre outros, por a Bima também, que é como B3 de aqui de Brasil. E nós começamos, como falei, como chamando AgroToken, e mudamos o nome para JustToken porque ampliamos o espectro do agro, que mais para energia, mais a pedido aqui foi em Brasil, a pedido da Raizen para fazer a tokenização da caña, de açúcar, e fazer todo o que era açúcar e etanol, para fazer a rastreabilidade da açúcar. E hoje temos clientes muito importantes aqui no Brasil. O maior cliente nosso a nível global é o Banco do Brasil. Fazemos coisas com a Itaú, com a Bunge, a Cargill, falei a Bradesco também, e outros bancos. Falamos com a Raizen, fazemos coisas com a Coyupé, da café, a cooperativa muito grande do café de Brasil. Agora fechamos acordo para fazer energia com a YPF em Argentina, que já estamos fazendo, já fizemos o lançamento. Assim que isso que fazemos, a experiência aqui em Brasil para nós foi ótima, falaria assim, porque foi uma aprendizagem, mas ótimo. Boa. Márcio. Boa. Primeiro, bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite, Zé, Frederico. Bom, comecei um pouquinho mais cedo aqui. Em 2000, fundei a Netshoes, uma empresa que nasceu para vender shoes online, sapato online. Vocês terem ideia, os primeiros 3 meses a gente não vendeu nada, com o site no ar. No 4º mês vendeu 1 par e no 5º mês vendeu 2. Era crescendo 100% já, né? E aí, de lá para cá, investindo muito, acreditando muito nessa onda do e-commerce, né? Começando aqui no Brasil, ainda ninguém tinha e-mail, nada disso. Em 2009, a empresa faturava 160 milhões de reais aproximadamente, recebeu aporte de fundos americanos, um fundo americano. Foi o primeiro aporte depois do Mercado Livre. Então, o Mercado Livre, para mim, é a mãe aqui na América Latina do e-commerce. E a Netshoes recebeu o aporte de um fundo gringo, e de lá para cá ela foi crescendo. Até em 2012 nós abrimos a nossa operação na Argentina e México simultaneamente. Depois, em 2017, abertura de capital nos Estados Unidos, dos 3 países. Em 2019, a venda para o Magazine Luiza. Então, com isso, e aí eu estava até conversando em off aqui para o Zé, a venda foi separada, né? Tivemos a venda do Brasil para o Magalu, da Argentina para uma operadora, para uma rede de esportes argentina, e no México para um outro lojista no México, né? Eles não se falavam, os 3, e ninguém queria ter uma operação Latinoamérica. Aí depois eu fiquei algum tempo no conselho, muito chato ficar no conselho, muito café, muito pão de queijo, e eu falei, preciso empreender novamente, e abri 2 novas companhias. Uma é a Ziu, é uma plataforma de fitness online, onde você aluga o equipamento, esse equipamento é conectado ao seu celular, e com IA e vídeos a gente ajuda você a fazer o seu exercício. Então é uma plataforma totalmente conectada. E da outra é um marketplace de autopeça, onde um marketplace, mas que não parece marketplace, onde você compra peça para o seu carro, uma plataforma B2B também, onde os mecânicos compram as peças e a gente tem que entregar essa peça em 1h30, independente de onde ela vem, geolocation, paridade da peça,
enfim, é uma mistura de tecnologia, logística e meio de pagamento, né? Uma vez que o Mechanical é um cara muito informal e a gente entrou nesse mercado que é altamente pulverizado, grande, como o Brasil e a Argentina são aqui, né? Então, obrigado de novo pelo convite, a gente bate um papo aqui. Boa. Uma característica dos dois negócios que eu acho que já deu para ver é que, embora sejam empresas de base tecnológica, operam no mercado de economia real muito forte. Um mercado desagregado que é esse do Márcio, que é o mercado de oficinas e setor automotivo, cadeia longa, super desagregado, e o do Eduardo, um mercado também que está no campo. Então eu queria começar a gente a entender o negócio aqui. Voltando para o Eduardo, qual é a dor real que a Just Token endereça? Qual é a proposta de valor do negócio? A proposta de valor do negócio é transformar os ativos físicos em ativos financeiros. Essa é a proposta de valor, não? Ativo financeiro, você tem uma melhor garantia, melhor acesso no crédito, e tem uma forma de monetizar sua produção e seu ativo que antes não tinha, por meio da tecnologia, blockchain neste caso, não? Mas a digitalização disso. Acho que é uma tecnologia muito nova, é algo muito transformador para mundo como agro, para a indústria como agro, que é mundo muito tradicional, que tem seus tempos. Você tem que entender o agro. Nós agora estamos fazendo muita coisa com energia também, e energia é 24/7. O agro tem a colheita 2 vezes por ano e é os tempos do agro que você tem que entender. Mas acho que o dor mais grande foi, primeiro, fazer aí, como falar, fazer a escola, que todo mundo entenda que é o que estamos fazendo com a tecnologia nova. Hoje todo mundo compreende, hoje todo mundo já é uma realidade que todo mundo vai estar tokenizado, mas 4 ou 5 anos atrás não era assim. E agora é a adopção, não? O sea, a adopção dessa tecnologia que tem seus tempos e, como falei, os clientes nossos são muito grandes, tem um tempo de conversão muito longo. Então, aí você tem que ter muita paciência, entender como navegar dentro dessas grandes corporações, não? Então, acho que o dor mais grande da Just Token é esse. Acho que estamos no caminho certo, acho que somos pioneiros no mundo. Global não tem ninguém fazendo o que estamos fazendo nós outros. Acho que Brasil é o país certo para fazer isto por muitos motivos, porque não só porque é o exportador número 1 de tudo, exportador número 1 de soja, hoje hasta de milho, de carne bovina, de pecuária, de açúcar, de café, de tudo, mas é um país que tem uma digitalização na forma de pagamento com a Pix que não tem ninguém no mundo, tá? Então, está muito avançado. Então, a ideia nossa, o nosso objetivo, quando nós dijimos vamos para Brasil, foi pensando em tudo isso. Então, acho que está o momento certo e o lugar certo, mas, bueno, Brasil tem seus tempos, um país muito grande, com corporações muito grandes, e esse acho que é o dolor mais grande hoje de Just Token. Perfeito. Márcio, e a peça aí? Vamos focar nessa, que é a empresa que você estava me contando que está girando mais rápido, é mais dinâmica e pegou um mercado que é super fragmentado. Só pegar um pouquinho do que o Eduardo falou aqui, acho que toda empresa nova, ou quando traz um propósito novo, ela tem um período de education. Você falou educar aqui, né? Então, quando a gente olha o PowerPoint para a realidade, tudo parece fazer sentido. O sentido faz. Mas quando você vai para o mercado e você tem que explicar o que você está fazendo, demora um tempo até o consumidor final, caso seja B2B ou B2C. Né? E os intermediários, os stakeholders, também demoram um tempo para entender. Então, acho que isso é importante a gente sempre falar, porque qualquer tecnologia que pareça disruptiva, ela demora um tempinho. É obviamente que depois que ela foi, aí fica muito mais fácil de você contar a história.
E com o PSI não é muito diferente, né? A dor, e a gente sempre parte das dores aqui, a dor era principalmente no mecânico, que ele não encontrava a peça, e quando ele encontrava, ele não se preocupava tanto com o preço, porque ele tinha que tirar o carro do elevador o mais rápido possível, até porque ele ia repassar o preço para o consumidor final, então ele não se preocupava tanto, mas ele tinha, para achar a peça, ele demorava demais, e às vezes a peça não match com o carro, e o PSI veio para resolver isso. Então hoje, com a placa do carro, a gente encontra todas as peças que servem naquele carro, ele não precisa ficar perguntando se aquela peça serve ou não. A gente traz, como o PSI está conectado em vários sellers, então nós trazemos várias marcas para aquela aplicação. E com isso ele consegue em segundos entender o que ele precisa, clicar e receber até 1h30, né? No caso do Expresso aqui 1h30, para ele poder rapidamente tirar o carro do elevador, que é o que interessa para ele. Então com isso, obviamente que a gente trouxe algumas formas de pagamento adicionais, é um mercado altamente informal, então se você faz uma pesquisa no Serasa, qualquer birô de crédito, você não vai dar crédito para mecânico, né? Ele já fechou, abriu várias vezes, então você precisa ganhar confiança com ele. Hoje o PSI tem uma máquina de cartão de crédito PSI, numa JV que foi feita com uma subadquirente. E para vocês terem ideia, o Frederico vai lá e passa o cartão dele, aquilo vira uma agenda futura, e aquela agenda futura pode ser utilizada para pagar a peça no presente. Uma das formas de pagamento do PSI é a agenda futura gerada numa máquina de cartão de crédito. Então você precisa estar education novamente, para o mecânico, né, que normalmente é pai e filho, passar de geração para geração, e com isso a gente está endereçando as dores deles. Né? Perfeito. Tem uma característica das duas empresas também, tanto a Just Token quanto a PSI são negócios que vocês montaram e num determinado momento vocês tiveram que vender, no sentido de apresentar para investidores, apresentar para o mercado. E eu queria conectar isso com... Então, a primeira pergunta é, como é esse processo de buscar capital para escalar uma ideia? Essa é a primeira pergunta, mas eu vou aproveitar para otimizar aqui a resposta de vocês. Quão importante hoje é crescer um negócio digital do ponto de vista de capital? Quanto capital eu preciso hoje para escalar um negócio digital? Então, essas duas perguntas. Como é vender para atrair investidores, nesse sentido, e quão relevante hoje é a necessidade de capital para escalar um negócio digital? Quer começar, Márcio? Bom, a primeira pergunta, se eu lembro aqui, que você perguntou várias vezes aqui, mas como é captar, desafio? Né? Isso. Veja, o mundo ele passa por fases. A fase que a gente está agora de 20% de juros ao ano aqui no Brasil e 5% nos Estados Unidos é terrível captar dinheiro. Eu não sei nem o que eu e o Eduardo estamos fazendo aqui, né? Idealmente, devia ter deixado o dinheiro no banco, né, cara? Best business in Brasil, a good bank. O second best business, a bad bank. Tirando aqui o master da história. Mas o ponto-chave, pessoal, é que o momento que o mundo vive não é um momento bom para quem está começando uma companhia precisando de capital, porque o pessoal do outro lado, e com toda a razão, estão muito mais criteriosos na escolha da carteira deles. Eu escutei de vários VCs e private equities que eles estão com 80% alocado em renda fixa. Eles nunca fizeram isso na história. Contrapartida na pandemia estava inverso, né? Na pandemia eles estavam dando dinheiro a juro negativo. Então, acho que esse é o momento, isso linka com a segunda pergunta. Porque se você não tem um business plan ou uma companhia muito pé no chão, que não tem mais a estratégia do as fast as possible, você tem que ter quase que uma companhia muito diligente com o dinheiro para mostrar o crescimento possível e não na velocidade mais rápida possível. Porque quanto mais rápido, na teoria, você pode queimar mais caixa. Claro que depende do modelo de negócio. Mas hoje você precisa mostrar que a companhia tem, primeiro, um bom business, óbvio, mas que ela consegue crescer, atingir o ponto de sustentabilidade dela muito rápido e que ela não vai queimar muito caixa por muito tempo. E aí isso pode atrair um pouco do capital
que nesse momento está difícil. Então, você precisa ter muita consistência, muita disciplina. Eu com vários amigos que tentam captar, está muito difícil. Eu captei por Netshoes em torno de 700 milhões de dólares e hoje eu não consigo captar 5 para o meu negócio. Falando com vários caras, porque, de novo, não é uma questão do negócio, mas sim uma questão do outro lado. Então, acho que agora a gente precisa ter um business aqui que, primeiro, não esteja em estágio muito inicial. Ele tem que estar no meio para frente ali, para já mostrar que, quando você pega muito no início, tudo é muito PowerPoint. Então, quando eu estou com o PSI já no 4º ano, agora eu estou conseguindo ter boas reuniões. No primeiro ano, nice e tal, mas volta aqui daqui a pouco. Acho que tudo isso faz parte do ambiente que a gente está vivendo. Perfeito. Acho que todo coincido 110% con que falou Márcio, de cómo está o momento hoje de captação de capital. Acho que para responder a essa pergunta, você está sempre vendendo 24/7, está vendendo sempre, é assim, não tem outra coisa que fazer como CEO, co-founder, tem que estar vendendo tudo, ou a investidores, o a clientes, o a posibles clientes, o a posibles investidores. O sea, y si no, como estamos haciendo nosotros, que hacemos algo muy disruptivo, tem que educar. Entonces, siempre está vendiendo. Nos pasamos Just Token, como se sabe, yo venía de otro mundo totalmente diferente. Yo era un esportista, tenía mucho un networking muy bom por eso y tenía mucha credibilidad. Entonces ahí cuando comencé a pegar capital fue un momento muy bom, que fue 2021, tiraba plata, tiraba dinero para todo el mundo ahí, los VCs, todo mudó. Hoy está mucho más duro el levantamiento de capital. Como falou Márcio, você tem que tener un negocio rodando. Un momento que nos comenzamos era un sueño y ellos pagaban por un sueño. Pagaban por el PowerPoint, un sueño y una visión y os founders. Hoy tem que tener métricas, tem que tener un negocio funcionando, si no ninguém pone a grana na empresa, una startup. Está muy difícil para o caso que está comenzando hoy. Mas acho que ahí, como falei, siempre uno está vendiendo y tem que, si podría falar para hacer un conselho para un cara que está emprendiendo ahora, y siempre tiene que trabajar en eso, ¿no? En un continuo, porque você tem que trabajar, quizá él no va a investir en esta rodada, mas van a investir en la próxima, entonces tiene que tener un continuo desenvolvimiento, como un pipeline, ¿no? Un pipeline de venta, tem um pipeline de investimento também. Perfeito. Eduardo, eu vou continuar aqui contigo, porque você comentou rapidamente, eu não sei se todos sabem aqui, o Eduardo foi um jogador de polo profissional muito bom, globalmente falando, não é só localmente falando, e tem uma história no polo. E eu queria entender um pouco, acho que é entrar no teu mindset aí. Em que momento, primeiro, que você pensou, vou fazer a transição de uma carreira desportiva para o mundo dos negócios, e por que você, quando escolheu ir para os negócios, decidiu ir para uma fintech agrícola baseada em blockchain, que parece um universo absurdamente diferente do mundo de cavalos, grama, é outra coisa. Cara, eu não decidi nada. Todo haciendo una lembranza de lo que aconteció en mi vida, siempre fue aconteciendo por diferentes situaciones, eu fui adaptando. Acho que fue así. Eu tengo una familia, un padre muy emprendedor. En ese momento mi pai no era como falaba, era businessman o hombre de negocios. No era palabra emprendedor, você no tenía la palabra de entrepreneur, más un cara que le hacía deporte como hobby. Después, yo no quería ser profesional, yo jugaba muchos deportes, mis hermanos más pequeños, son más grandes, ellos decidieron ser profesionales desde muy jóvenes. Y yo fui para
para o profissionalismo quando foi o grande problema do Argentina em 2000, 2001, com o tema da rua. Não tinha nada que fazer na Argentina, trabalhava, havia montado uma developer company de real estate com meu pai. Eu falei, eu vou provar a ver qué tan bom puedo jogar, porque nunca dediqué 100%, y ahí fue muy bom. Foi muito bom. Depois, ao final da carreira, eu fui elegido como presidente da Federação de Polo do mundo. Para o polo na Argentina é muito importante, então era como presidente da FIFA para futebol, mais ou menos. Tá. Aí abrí minha cabeça, como falei, aí comecei a usar outra parte de minha cabeça que eu tinha aí quedada. Eu estudei business e falando, eu associei com meu co-founder, que é o CTO, que ele é cara de toda a vida de tecnologia, e ele falou para mim, você me pode acompanhar a uma reunião aí para falar eles querem falar algo de agro, eu não compreendo nada de agro, você me vai acompanhar? Bueno, e aí acompanhei. Era um brasileiro, que era como fazemos para dar crédito do mundo cripto para os farmers da Argentina. Aí começou a ideia. Assim que aqui estou, comecei como company builder, essa é a minha ideia, como diretório, chato, mas seguindo no campo. Aí isso foi em plena pandemia. Aí eu construí a casa da fazenda, que toda a minha vida morava fora do país. Sigo morando fora do país agora, assim que increíble. Mas acho que essa foi a vida. Sempre e acho que como empreendedor também, não? Uno sempre está resolvendo coisas que você não espera, não pensa, não planeja, porque você planeja muitas coisas, depois passa qualquer coisa. Mas é um pouco a minha vida e, como falei, sempre adaptando e sendo viendo para dónde tem que ir. Acho que é uma vida de esportistas assim. Perfeito. E de empreendedor. Então, muitas coisas de esportista que você tem que ir adaptando. O que aprendi da diferença no esportista com quizás fazendo negócios e que foi mais difícil para empreender. Eu sabia que em 1 hora e meia, 2 do partido eu tinha que definir, ou ganhava ou perdia. Comecei a aprender que você em uma reunião podia falar, cara, vamos fazer outra reunião daqui a pouco e aí decidimos, não tem que decidir agora. Isso foi um aprendizagem muito grande que eu tinha. Sempre tinha que entrar em uma reunião, ganhar ou perder. Então aí foi um aprendizagem muito bom que eu tive, mas, cara, é muito parecido. A lógica e a resolver problemas, e você como esportista também aprende que quando todo mundo em um problema está louco, fica maluco, fica mal, não sei, eu bajo a revoluções, cabeça fria, um momento mais complicado. Acho que isso também é de deportista, não? Porque você em um partido tem que, quando está os problemas ou está mais complicado todo, tem que ter a cabeça mais fria. Assim que, muitas coisas que tem em comum. Perfeito. O sócio é o Ariel, né? Ariel Scaliter. É o CTO da empresa. O Márcio, ele... Acho que tem duas coisas aqui interessantes também para dividir um pouco com vocês. O Márcio vem de uma família armênia, investiu no primeiro negócio em calçados, porque ele brinca que existe uma proximidade muito grande entre a cultura armênia e o setor calçadista. Como ele já disse aqui, escalou a Netshoes. E no paralelo ele tem um hobby também, que hoje virou um esporte, que é a corrida automobilística. E a pergunta aqui eu acho que era assim, você fundou uma empresa, tocou ela há 20 anos, vendeu um negócio, estava com dinheiro no bolso, por que empreender de novo? Você podia ter ficado correndo ali, ter ficado com o hobby, a despeito da idade ainda jovem, podia ter ido just for fun, vamos dizer assim, você podia ter ficado com o teu hobby, que é competir na pista. Por que empreender? Bom, vamos lá. Eu acho que eu vim de família, como você falou, família que veio para cá sem nada, né? Então, eu passei a minha infância inteira escutando histórias de negócio. Abre loja, fecha loja, abre fábrica, fecha fábrica, e vai para cá, e vai para lá. Então, isso foi naturalmente me alimentando, vamos dizer assim.
Depois que eu vendi, eu senti um pouco de vazio. Falei, o Brasil, a América Latina como um todo, tem muita oportunidade. Quando a gente olha a diferença, e especialmente agora, em 2026, a diferença entre Brasil, Argentina e China e Estados Unidos está aumentando cada vez mais. Então, acho que precisa de empreendedores aqui. Espero que os governos entendam isso de uma vez por todas, mas que os empreendedores que movam, que ajudem os países a andar. Então, me senti, ainda tenho minha missão aqui, gosto do que faço, né? Então, a ideia de ser empreendedor, de investir, de colocar experiência, de estar aqui dividindo experiência, de montar time novamente, uma coisa que o Eduardo falou aqui, vendi a Netshoes faturando em torno de 2,5 bilhões de reais, com 3 mil colaboradores. Hoje eu tenho 120 colaboradores e estou montando um time praticamente do zero. Então, montar um time, passar experiência para ele e, principalmente, eu acho que tem uma coisa entre o esporte e a vida real aqui, que é o desafio. Então, o desafio de montar uma coisa do zero, começar um processo novo, começar a digitalizar, principalmente, né? Digitalizando o agro, digitalizando a autopeça, digitalizando o esporte, levando agora o esporte com a ZIU, tá embedded aqui, não tem como escapar disso. Boa. Eu queria dar um salto aqui para uma outra pergunta. Quando eu estava conversando com o Charles, que está sentado ali, ele estava trazendo um pouco da experiência dele e de um desafio muito comum que várias empresas de diversos setores têm, que é estruturar uma governança sólida. Aquele momento onde o negócio não depende só do fundador. Então eu queria que vocês compartilhassem com o público aqui um pouco dos desafios de transicionar do momento de uma empresa de fundador para uma empresa com uma governança compartilhada e bem gerida. E eu não sei se a de vocês é bem gerida, eu estou assumindo que sim. Márcio tem mais experiência aí. Bom, aqui tudo depende do tamanho. Bom, primeiro, o empreendedor vai trabalhar muito, né? Então, segunda a segunda, não tem hora, e isso faz parte da cultura da companhia. Então, se você quer ter uma cultura de performance, uma cultura de entrega, o exemplo vai ter que vir de cima. Não tem por onde. Não adianta você pedir para alguém e falar, olha, você tem que entregar e você vai embora para a praia e fica lá da praia fazendo videoconference. Então, primeiro precisa partir do empreendedor, ter essa gana, essa disciplina, esse inconformismo que eu falo muito dentro do meu time. Obviamente, Zé, isso depende muito da maturidade da companhia, né? Eu já testei delegar mais e delargar mais, e nenhum dos dois funcionou num determinado momento, eu tive que voltar para a operação. Hoje eu me divido entre duas companhias, então faço questão de estar presente nas duas, e aí o tempo talvez seja a propriedade mais preciosa que a gente tem. Então, criar os ritos, acho muito importante criar determinados ritos dentro das companhias, os comitês, porque não dá para a gente estar presente, já que eu não estou lá todo dia, não estou prestando atenção em tudo, vamos marcar alguns checkpoints, onde aí sim a coisa anda, né? Vamos deixar muito claro o que precisa ser entregue, vamos marcar os ritos e vamos cobrar o time e vamos participar da solução também nesses ritos. Obviamente que a partir do momento que a empresa vai ganhando corpo e vai crescendo, você vai melhorando essa governança, vai criando novos comitês com outras pessoas, mas idealmente esse é o modelo que eu acredito mais hoje. Eduardo. Eu estou hoje nesse processo da governança, acho que também, bom, também como Márcio, como co-founder ou fundador, trabalha 24/7. Eu estava firmando o contrato sábado, imagina, que estive negociando de segunda até sábado, toda Semana Santa aí, falando calls e assinando contrato, assim que imagina. Mas depois acho que a clave também é pegar e trazer pessoas melhores que uno para trabalhar com você e fazer que todo mundo seja melhor quando está em sua empresa, não? Isso acho que
que é muito também do que trouxe do esporte, mas acho que como falei, acho que é muito importante o que falou Márcio. Eu gosto muito desses ritos, de ter essas reuniões donde uno participa y tiene mucho conocimiento de lo que está aconteciendo y você deja a pessoas trabalhar, ¿no? Tranquilas, mas una vez por semana o lo que sea necesario, puede tener ese espacio para hablar con ellas y hacer acontecer lo que, o saber qué está aconteciendo y si a cosa está aconteciendo como se falaba, mas siempre acho que cuando más va creciendo, a gobernança va siendo más importante. Perfeito. Só para completar aqui, é uma coisa que eu gosto muito de dar autonomia para o time, né? Então tem uma famosa frase lá da Pirelli: não existe potência sem controle. Então acho que o controle são os ritos que a gente faz, mas dá autonomia para o time, porque a empresa pode crescer, ela tem que crescer. Então você não pode sufocar demais, senão o time não vai, mas você também não pode deixar 100% livre, porque o risco de pegar o caminho errado é muito grande. Então, acho que tem aqui um mix entre autonomia e controle. Perfeito. Ontem eu estava estudando um pouco dessa conversa aqui e eu caí numa entrevista do Eduardo dizendo, acho que era 24, do tempo que você estava fora do negócio, porque eu acho que você estava fazendo reuniões, passando muito tempo fora ali da base, da operação. E eu acho que a pergunta aqui é como é que vocês conciliam essa agenda? Vocês disseram que o tempo, acho que o Márcio disse, o tempo é a principal propriedade hoje. É aquela que a gente é mais demandado e ao mesmo tempo é o mais desafiador. Então como é que é a gestão do tempo que vocês ficam ausentes versus o tempo presente e aonde vocês colocam mais energia quando estão presentes? Acho que você sempre está 24/7, mais 25, vamos a falar 25 horas do dia está pensando no negócio, ¿no? Márcio, acho que é assim, muy difícil, nunca está ausente, difícil de conectar, mas acho que lo que você quiere falar de ausente es que você está haciendo a rodada de investimento, está falando con los abogados, falando con, acho que falando con los C-level y no está en la operación do día a día, y eso quizás aí você tem que confiar en su time, tem que tener esa autonomía do time y al mismo tiempo, a balanzo, ¿no? Como toda vida, tem balanzo de decir, no puede dejar tan libre porque, claro, você tem 2 o 3 clientes que si falla, a empresa va para abajo. Entonces, tem que tener tem que tener un olho acá y otro ojo acá. Entonces, mas acho que ese es el balanzo más difícil, ¿no? Ese es el balanzo más difícil de ser CEO, ser o cara que está frente à empresa, porque tem uma parte que não pode descuidar e tem outra parte que não pode descuidar. Então aí tem que ter um balanço. E você tem uma área em particular que você bota mais energia na Just Talking? Tem momentos. Já acho que tem momentos onde tem que você energias tem que vender. Tem que vender. Todo o tempo vendendo. Se não sei, você não tem faturamento, não tem empresa. Então o energía mía está vendiendo, ¿está bom? Perfecto. Y siempre pido lo mismo para todo el mundo. Acá se vende, después vemos cómo hacemos, primero vendemos, después vemos cómo hacemos. Entonces, esa es la energía número 1, esa energía vendiendo para el fondo de investimento, vendiendo para los clientes, vendiendo para el propio, un cara que você quiere, un talento que você quiere traer, siempre está vendiendo, eso es el número 1. Y después tem momentos muy puntuales donde tem problemas o dilemas o quizás ahora você con las pesas también, para nós o dilema, como nós no tenemos benchmark o pricing, ¿cómo hacemos para precificar para otra empresa? Eso es un tema que estoy leyendo libros, estoy aprendiendo todo el día, mas muy complexo porque o futuro Just Token está en el modelo de revenue.
Y un modelo de revenue nuevo para todas las empresas corporate. Entonces, cara, ese también es otro tema que quita el sueño aquí. Eu estava conversando com o Federico sobre esse ponto, porque você está no mercado de commodity de preço flutuante o tempo todo. A gente vai voltar nisso aí. Márcio, aonde você bota mais energia quando está na operação? Bom, como o Eduardo falou, está na venda, né? Mas voltando um pouquinho aqui, quando abriu o capital, um dos conselheiros, eu tive que trocar meu conselho inteiro naquele tempo. Um dos conselheiros muito experiente me chamou, falou assim, a primeira coisa que um CEO tem que ter é uma agenda clara. Cadê a sua agenda clara? Você vem aqui, fala disso, daquilo, depois você vai embora, volta. Falei, cara, ele tem razão, né? Então hoje eu monto uma agenda muito clara do que eu preciso entregar nos próximos 6 meses. Né? Além disso, é muito tempo. Então eu monto uma agenda muito clara e essa agenda faz com que a disciplina, porque o tempo aqui de novo é escasso, e aí você dentro dessa agenda transmite para o time, deixa muito claro isso, e você consegue aí sim botar foco dentro daquele propósito. Então esses próximos 3 a 6 meses vão trabalhar nisso, o meu foco vai estar nisso e espero que a companhia também fique nisso. Então a gente arma para que todo mundo fique na mesma direção. E pode variar, como o Eduardo falou aqui, pode variar. Uma hora você está enfrentando um problema estrutural, uma hora você está trabalhando, a venda nunca sai do radar, mas você vai estar trabalhando pontualmente, porque a vantagem que nós temos é que a gente enxerga a companhia no futuro, né? E para chegar no futuro, você não pode chegar com o tanque na reserva em alguns setores, então a gente precisa ficar administrando isso. Perfeito. Só lembrando que a gente tem um combinado aqui de mais ou menos até umas 9h45, 9h50 nessa conversa aqui, e depois a gente vai abrir para as perguntas. Então eu estou trazendo isso aqui para fiquem conosco, porque daqui a pouco a gente torna isso mais interativo. Então, assim, voltando para o Márcio aí, que acabou de responder, você entrou num mercado de autopeça que é dominado por distribuidor, atacadista, muito relacional, é um setor relacional, bastante informal, como você disse, e ainda assim você, de saída, ou nos primeiros anos, convenceu as primeiras 400 oficinas a entrar na plataforma, sem uma marca conhecida. Então eu queria que você trouxesse um pouco da estratégia por trás desse go-to-market, dessa abordagem de mercado. Qual é a estratégia por trás do movimento? Bom, vamos lá. Talvez aqui um dos pontos mais relevantes quando você vai fazer um negócio novo, pelo menos para mim, a questão mais importante é a confiança. Então a gente não pode falhar na promessa que a gente faz, né? Especialmente um negócio nervoso que promete entregar peça de carro em 1h30, sabendo que se você não entrega, ele tem uma autopeça espalhada ali do lado que ele poderia ter comprado. Então, nós trabalhamos muito a questão da confiança e das KPIs para controlar exatamente a promessa. Tem 3 televisões ali no PSI. Uma delas é a venda, né? A venda para ver se a venda está boa. A segunda televisão é da entrega, para ver se o que a gente vendeu está sendo entregue no prazo que foi prometido. Então, o go-to-market, obviamente que... Estava conversando... Só uma pergunta, e a terceira televisão? A terceira não posso falar, está no YouTube, né? A terceira televisão, na verdade, ela controla de quem a gente está comprando. Tá? E aí essa é a que a gente apaga quando vem alguém visitar a gente lá. A terceira é a Fórmula 1. Se liga, né? A terceira está passando outras coisas. Então, ali a gente bateu muito, inclusive estava falando com o Frederico, no dia que eu lancei a plataforma, eu estava na Alemanha, no Brazilian Day, dentro da maior feira de autopeça do mundo, e a Bosch me chamou e falou, gostei disso daí, ninguém fez ainda, é difícil pra caramba, mas acho que você tem experiência para fazer, e a Bosch virou sócia do PSI. Eu falei, caraca, a Bosch, um elefante, o maior fabricante de autopeça, vai me dar mais trabalho para fazer ata de reunião do que vai me ajudar, né? A ata continua dando trabalho, mas isso eu já resolvi. Mas o que eles ajudaram? Eles trouxeram 8.000 oficinas em que a Bosch tem, de alguma maneira, relação. E ela apresenta o PSI. Então, acho que para qualquer negócio, é muito importante você ter alguém que fale bem de você, que te recomende
e que, obviamente, você também cumpra o prometido. Se você não entregar, esquece, senão vai ter o dia seguinte. Então, eu trabalho muito go-to-market, um pouco no boca a boca, né? Uma vez que é informal também. Então, você imagina um mecânico falando para olha, aqueles caras ali eu consegui preço bom, entregaram, deram uma boa forma de pagamento, me deram crédito. Então, você tem que trabalhar um pouco esse ambiente. Perfeito. Eduardo, no teu caso, acho que uma coisa que me chama a atenção, primeiro que você não falou, acho que nenhuma vez a palavra blockchain e ela é infraestrutura básica do teu negócio. E a segunda coisa é que você também usou muito pouco essa outra palavra que é difícil, que é tokenização de ativos. Mas, então você opera numa infraestrutura que é a blockchain, fazendo a tokenização de ativos que são commodities do campo. Como é que você explica isso, como é que você vende isso e como é que você engajou os primeiros produtores que estão acostumados a... Esse agricultor, a imagem que eu faço dele, eu cresci em Londrina, no Paraná, é quase que o cara esconde o grão, o dinheiro debaixo do colchão. Então, como é que você convenceu ele para blockchain? Bom, primeiro que se você, que lo que me falou para mim foi um cumprimento, porque é o que tenho que fazer. Não tenho que falar nem de blockchain, não tenho que falar de tecnologia. Você usa hoje o WhatsApp, você não sabe como funciona o WhatsApp. Ninguém sabe como funciona o WhatsApp. Então, aqui é o mesmo. É uma tecnologia que vai por detrás e que faz que as coisas aconteçam. Então, é mais fácil falar de digitalização e mais fácil mostrar os resultados. Se você começa a falar da tecnologia, já a venda perdeu o cara em minuto 1. Tá? Então, você tem que falar bondades e tem que falar que você vai fazer para ele e não como. O como não fazemos. Você não se preocupe. O trust, não? O trust, nós falamos todo o tempo do trust, da confiança, da credibilidade. Esse é o ponto número 1. Acho que também para nós foi lo que nós construímos durante todos estes anos com os farmers, com os produtores agropecuários, mas com todos os suppliers dos produtos agropecuários. Então, hoje já estamos em um momento que os caras estão começando a ligar para nós, não que não temos que ligar para eles. Mas, sim, você tem que poder lograr, mas foi muito difícil. O que hoje está acontecendo, que nós podemos explicar de uma forma simples o que fazemos, foi um processo duríssimo, foi um processo muito difícil, de muitas reuniões, de intermináveis reuniões. Então, acho que esse também tem que ser uma fortaleza de um empreendedor e tem que estar, isso é algo que você, cara, afinal é a venda. Se você não sabe vender o negócio e não sabe vender o que faz, não tem negócio. Pode ser muito bom e pode ter um valor agregado muito bom, mas se você não sabe vender, não tracciona. Então, acho que a clave de nosso negócio é, como você falou, é uma tecnologia que vai por detrás, que faz que as coisas aconteçam e que dá valor a algo que hoje não tem valor. Então, ou dá muito mais valor a coisas que hoje não tem mais valor. E tem que falar, como o cara tem que falar aqui com os mecânicos, imagina, eu tenho que falar com o produtor agropecuário em linguagem que ele conhece. Então, esse também é uma coisa que você vai aprendendo reunião a reunião. Não? Toda reunião você aprende algo. Perfeito. Pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente encerra aqui essa primeira parte, a gente vai chamar vocês para o jogo aqui, então eu vou fazer o seguinte, para organizar um pouco, erguer a mão, eu levo o microfone até aqui, a gente vai ter que compartilhar esse microfone de fio. E então, antes de encerrar esse painel aqui, eu queria pedir uma salva de palmas para os convidados. Alex, você me ajuda a fazer essa transição do microfone? Então, perguntas abertas. Quem começa? Charles. Charles está aqui, ó. Boa. Primeiro, agradecer pelo conhecimento de vocês. No meu entender, uma das coisas mais difíceis do empreendedor
é você educar quando vocês colocaram a ideia, né? E, aparentemente, a ideia é clara, tem começo, meio e fim. E, assim, você não consegue colocar isso até explicando a monetização da sua ideia, levar. Isso que talvez angustia muitos dos empreendedores, né? Então, como é que vocês podem sugerir para que esse empreendedor não esquecer essa ideia até quando continuar trabalhando na ideia? Ou seja, o Delta T. Você acredita muito, você tem os fundamentos. Por quanto tempo você ainda acha que você tem que continuar trabalhando, que isso vai dar certo? Qual o prazo? 1 ano, 2 anos? Até cansar? Né? Porque, na verdade, depois isso vira um sonho, não mais uma ideia. Perfeito. É uma boa pergunta. Eu estava lendo, acho que ontem, e a diferença, falava que a diferença entre empreendedor, você sabe que o 90% das empresas primeiro ano morrem, não tem. Então, acho que o empreendedor é aquele o empreendedor que falhou tem prova 10 vezes e a 10ª ele diz não há mais. E o empreendedor que falou que fez bem, a 11 deu certo. Sabe que a 11 deu certo e a 12 você vai seguir tentando. Acho que a ideia sempre vai estar, mas acho que a ideia nunca vai ser, que falávamos antes, nunca vai dar certo da forma que você pensou que ia dar certo. E quizás tem que começar por outro lugar para chegar à ideia que vai ser a final. Ou isso é o que está acontecendo com nós agora, não? Ou seja, a ideia hoje tem muito mais claro que vai terminar onde nós falamos que iba acontecer, mas tuvimos que ir por outro lugar totalmente diferente. Então, eu acho que aqui você tem que olhar ou escutar muito ao cara que está à frente, para entender, para ir muito rápido e cambiar muito rápido da direção. Sempre você tem a ideia, tem a certeza, não? Mas você não sabe como, e aí tem que ter muita flexibilidade. Só colaborando aqui com o Eduardo, o Peçaí ele começou de uma ideia que não deu certo. Eu tinha fundado em 2001 uma companhia chamada Tune, que era para gerar demanda para os mecânicos. Ou seja, você entrava no site, falava o serviço que você queria e a gente indicava uma oficina próxima da sua casa já com o preço, você já bucava, já pagava, ia para lá. A ideia era genial. Explodiu, nada. Porque o custo de aquisição era muito alto, né? E aí você falava, nossa, mas eu perguntava para as mulheres adoravam a ideia, né? Porque não sei trocar óleo, não sei isso, não sei aquilo, balanceamento e tal, nada. Só que nesse caminho a gente descobriu a dor do outro lado, a dor do mecânico. E aí a Tune foi embora e ela virou. Então acho que um pouco o que você falou, a gente vai... o importante é você estar conversando com o outro lado, né? Eu fui várias vezes visitar mecânico e falar, por que você não compra da gente? Por que isso? E os porquês, eles não sabem o porquê. Na verdade, você tem que capturar isso. Senão, não é uma coisa trivial. Toda a tecnologia, quando o Eduardo colocou, provavelmente eles têm outro jeito de fazer o que faziam. Eles não sabem o porquê. Então, você precisa ter a sensibilidade para ir descobrindo o que a sua empresa pode entregar, mas ao mesmo tempo, te dei um exemplo aqui de uma empresa que começou e teve que virar completamente. Lá no fundo. Posso pedir um favor? É Álvaro. Álvaro, para os próximos, falem o nome só para a gente saber quem é. Sempre, a gente está num grupo pequeno, é sempre legal saber. Claro, bem, Álvaro Tayar. Fui 30 anos consultor, agora trabalho em governança com conselhos. Basicamente, tem duas questões. Uma é a questão de canais.
novas empresas estão nascendo e têm seus próprios sites especializadíssimos com conteúdo, tal, mas difícil competir com as plataformas. A própria Netshoes hoje está dentro do Magalu e eventualmente tem Mercado Livre, que é muito difícil, às vezes compete com o preço com o seu próprio canal, mais barato do que o próprio canal, porque ele consegue concentrar, tal. Essa é a primeira pergunta. Como vocês acreditam que será daqui a 5 anos, cada vez mais concentrado nas plataformas, ou se os sites especializados, canais especializados terão seu espaço? E uma segunda pergunta, talvez mais específica para a Peçaí, qual a sua visão sobre peças usadas, mais oficiais, né? Porque no Brasil hoje tem uma série de legislações tentando incentivar a circularidade, então os desmanches oficiais, e com a própria tecnologia blockchain, usando um pouquinho das duas coisas, você pode criar rastreabilidade, provando que a peça é oficial, não é de carro roubado, papapá, mas como é a facilidade de você vender essas peças, talvez não para a pessoa física, mas talvez para quem tem frotas, e eu queria ver a opinião de vocês nos dois assuntos. Obrigado. Bom, Álvaro, começando aqui pelos canais, né? Acho que o primeiro ponto fundamental de qualquer administrador da marca, você precisa estar em todos os canais. Ponto. Isso já é uma dificuldade hoje, né? Você, por N motivos, você fala, preciso vender, você toma a decisão rápida de colocar no Magalu, no Mercado Livre, e depois você esquece do seu canal. Acho que a primeira coisa é você digitalizar a sua companhia, para ela estar preparada para vender em qualquer canal. Aí você vai descobrindo, obviamente, com o investimento que você vai fazer. Tem uma questão que eu não acredito muito para o futuro, quando você é um revendedor. Então, aquela cadeia de distribuidor, depois chega na revenda de varejo, essa cadeia tende a enxugar um pouco mais. Tinha muito intermediário no meio, né? Agora, para o direct to consumer vem acontecendo. E, de novo, eu acredito que sim, as plataformas devem concentrar um grande volume de venda, mas, por outro lado, o marketing está descentralizando. Antigamente você tinha, eu diria que 90% alto em Google, o antigo Facebook e um pouquinho mais de uma outra plataforma. Hoje já você tem N plataformas que podem divulgar seu produto. Então é importante você estar em várias. A segunda pergunta que você me falou do circular, está no meu radar aqui. O Brasil, com legislação e peça verdadeira versus peça não verdadeira, a procedência é um pouco complexo, mas a ideia do Peçaí é que a gente dê um selo de qualidade por alguma coisa que certifique isso e a gente possa vender também, né? Uma vez que o Peçaí não tem estoque próprio, ele utiliza N estoques, então está sim no radar peça seminova ou peça recondicionada, entrar na divisão de caminhões, entrar na divisão do agrícola, né? Imagina um cara com trator parado e ele precisando daquela peça, porque qual é o problema das peças? Não é a peça em si, é o tempo que a sua máquina está parada. Então a ideia é diminuir o tempo de máquina parada o mais rápido possível. Edu, você quer responder essa cadeia de distribuição? Deixa eu arrumar aí, tá. Vai parar. Então, Vivi, vou pedir só o Alex é o meu dedo duro aqui para falar. A Constância eu acho que estava com o dedo erguido, então vamos inverter. Constância primeiro, Vivi depois. Só para a gente manter aqui a sequência. Oi, bom, muito obrigada, foi muito boa a conversa hoje. Meu nome é Constança, eu colaboro na Câmara como diretora, vice-presidente também de comércio e eu sou advogada na Argentina e no Brasil. E a pergunta vai mais, estou super interessada em temas de integração de Latinoamérica e a pergunta vai nesse sentido. Muito, assim, eu sei que tanto a Netshoes e o novo negócio quanto a Just Token, eles
trabalham em vários países e né, você tem globalizado as companhias. Eu queria saber um pouco quais foram os principais assim, desafios que vocês acharam, né, com essa globalização, que é o que a gente trabalha aqui na Câmara, é tentar integrar nossos países e o comércio entre nossos países. Então, um pouco os desafios e se todo o tema da digitalização ajudou em alguma coisa, mas acham, assim, empecilhos, dificuldades e coisas assim para superar e que coisas a gente pode aprender hoje desses, né, desafios. Obrigada. Pergunta para os dois? Eu acho que pode ser, se vocês... Depende do tempo, na verdade, mas sim, eu estou interessada nos dois negócios. Obrigada. Bueno, acho que para nós siempre fue, pensamos a compañía global, como comenzamos con Oagro, siempre fue, o roadmap fue Argentina, Brasil, Estados Unidos, y alguna forma de hacer el LATAM dentro de ese lapso. Hoy muy enfocado en Brasil, hicimos algo con arroz en Uruguay, ahora estamos fechando un acuerdo en Paraguay, también para hacer todo que es a tokenización de dos parques nacionales, dos créditos de carbono que les van a ser vendidos, tienen un acuerdo con el gobierno de Singapur y le necesitan tener blockchain, y con energía. Você sabe que Paraguay tiene mucha energía, así que estamos haciendo esos dos proyectos importantes que estamos fechando ahora, entre hoy y mañana con Paraguay. Y con Chile estamos haciendo el lanzamiento de un producto nuevo que desenvolvimos aquí en Brasil, más cosas da vida, o Banco BCI de Chile, que es o factoring tokenizado. Estamos haciendo ahí con él. Más, acho que ahí o desafío es, hoy como está todo digitalizado con la digitalización y lo que falamos nosotros es muy digitalizado, es mucho más fácil, ¿no? Más ahí o importante es que o foco, ¿no? Y o foco y cuidar de eso, porque cuando nos comenzamos al principio, acho que nos tuvimos llamadas de Asia, de México, de Colombia, por café, por palma, por aguacate, más ahí acho que el problema más a atacar es el foco, ¿no? y tener claro dónde você quer ir. Mas acho que no siempre nacimos como una plataforma global. Lo que no hacemos, nos hallamos que va a haber 4 empresas en el mundo, 4 o 5 empresas en el mundo que va a dominar o mercado da tokenización de real world assets, y nos queremos ser una de esas 4 compañías. Ya tienen 2, 3 que están que las ven como que están ahí, americanas obviamente, Estados Unidos, y tienen otra de Asia, y hallamos que nos, siendo fuertes aquí en Latinoamérica, podemos sacar una ventaja también para ser muy enfocado, ¿no? en esto de commodities, recursos naturales y energía. Perfeito. Pessoal, só para, antes do Márcio responder, só para dar a sequência aqui. Então, Vivi vem na sequência, depois Henrique Garcia. O desafio, pegando o disclaimer aqui, a Netshoes, quando foi para a Argentina e México, foi em 2012. O principal desafio era o nível de tecnologia diferente dos países. Então, o education, ou o nível de tecnologia, para vocês terem ideia, primeira reunião na Argentina, eu perguntei para o presidente, o Correios do Brasil me apresentou para os Correios argentinos, e eu perguntei para ele quanto custa para entregar um pacote em Buenos Aires. Ele falou 30 pesos. Eu falei, quanto custa na Patagônia? 30 pesos. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Ele falou, não, é que eu não entrego o pacote, então eu vou cobrar o preço que eu quero. Ou seja, a infraestrutura em 2012 do principal entregador de encomendas da Argentina não estava preparado, e eu só percebi isso depois que a gente
já estava entrando no país, né? Porque parecia ser algo tão trivial entregar e não era. Então tem uma diferença entre os países, obviamente que a diferença cultural, a diferença da pessoa física que vai consumir. No México, as pessoas não têm cartão de crédito. O cartão de crédito pouco penetrado, estou falando 2012, e eu tive que implementar o cash on delivery, ou seja, pagava quando recebia. Aí depois ele pegava aquele dinheiro e era assaltado no corner seguinte. Então, assim, tem dificuldades que ninguém conta para nós. Então, talvez a Câmara aqui poderia ajudar a fazer uma intermediação, que qualquer empresário que fala, olha, eu quero ir para a Argentina, então vamos lá, vou te levar. Eu tive dificuldade de encontrar escritórios de advocacia, imobiliários, porque o empreendedor, ele é louco, ele desce lá no país, ele pergunta para um, para outro, amigo daqui, dali, e vai fazendo acontecer. Mas formalmente a gente não teve um processo onde pudesse ajudar a gente a desembarcar. Então acho que as diferenças de tecnologia hoje já estão superadas, mas acredito que são mais as culturais agora. O Eduardo certamente tem histórias paralelas para contar sobre o desembarque no Brasil também, que eu imagino que não deve ser simples. Não. Simples não, mas tem... sobre todo, sí, faz parte jurídico, tem que entender a cultura, ¿no? Cultura, o sea, você sabe que va a tener diferente regulación, diferente tema de control, mas a cultura. Tem que compreender a cultura e acho que isso tem que tener muito feeling para isso, não? Muito sensação, porque mas acho que como falou Márcio, se você tem na Câmara tem algo organizado assim para um cara que vem em um lugar onde ele tem estes 5 escritórios de abogados, tem aqui que já tem experiência em startups, tem experiência em digitalização, tem experiência em agro, tem experiência em energia, ou a indústria que seja, isso ajuda muito. Não? Perfeito. Opa, parabéns aí pelo evento, muito legal, Zé, para ler minha Câmara, acho que está super bacana aqui a discussão. Eu tenho uma pergunta na linha mais de corporate venture, não sei se passa aí por vocês. Eu tenho uma startup de capacitação para pessoas 50+, né? Então, eu fui executiva de grandes empresas, depois trabalhei em startups de educação e fundei a minha própria em 2020. E eu acho que esse mercado da economia prateada, né, ele ainda está muito inflado no discurso e pouco negócio. Ele é novo, né? Ele é um pouco novo no sentido de negócios, né? E eu estou percebendo que a gente está com uma necessidade de queima de caixa muito maior do que eu imaginava, pelo tempo de maturidade do mercado, né? E talvez só a gente se conectando a grandes grupos educacionais ou empresas que estão interessadas nesse mercado prateado, que é o do envelhecimento do país, possa ser uma forma da gente se fortalecer e sustentar até a coisa chegar no ponto que a gente imaginou lá atrás. Talvez a gente tenha entrado muito cedo, eu não sei, tá? E aí eu queria uma visão de vocês falaram do mercado de captação de recursos, a gente já captou investimentos 3 vezes para a Mais Vívida, que é a minha empresa. Eu queria uma visão de vocês de corporate, assim, como é que vocês estão vendo, nesse momento que os investimentos estão escassos, como é que vocês estão vendo a postura das empresas em direção à inovação, em direção à aquisição de novos negócios? Welcome. Welcome to Corporate Venture. Mira, é um dilema, não? É um dilema. E você fala com todos os empreendedores e é um dilema. Você tem que ter esse timing. Nós tuvimos investimento de corporate, da Visa e da Bunge, muito cedo no estadio da empresa. E não aconteceu o que nós pensávamos que ia acontecer. Tá? O sea, que aí você tem que cuidar as expectativas. Personalmente, aí, hoje está acontecendo a diferente. Nós começamos trabalhando com o Banco do Brasil. Hace 3 años que estamos trabajando con Banco Brasil y hoy ellos pidieron para investir en la compañía. Mas, eu sé que eso no garantiza atracción de lo que estamos haciendo con ellos. Entonces, o investimento da corporate no garantiza
o crescimento da empresa. Então, é muito importante, acho que sim, que é bom, mas não garantiza. Então, essa experiência que tem aí, que posso dar, falar com você, todo o que você quiser, tem que fazer um Customer Success increíble, porque o cara que está investindo são 2 caras ou 3 caras. Da Corporate Venture, você tem uma companhia de 100.000 caras, tá? Então, 100.000 funcionários. No falan con el resto de la compañía, no falan con los times comerciales, no falan con los times de ventas, tá? O tema de operaciones. Ahí, más, llega un momento que para empresas como nos, que es B2B, bien B2B, como você fala, o sea, empresas super B2B como nos, es un carimbao, ¿no? Tiene un sello ahí que es muy importante y más no garantiza que les van a usar a ferramenta de você. Esse é o conselho que eu posso dar. Só complementando, eu acho que você falou muito aqui, né, na sua pergunta, você vai ter que achar algum caminho, não é só você que está queimando caixa, o Brasil inteiro, a gente está vivendo o pior cenário dos últimos tantos da política Fly Turtle, né? A gente dá um voo, depois volta para tartaruga, aí dá mais um voo, volta para tartaruga. Você vai ter que adaptar a realidade, escolher. A gente aqui no grupo de mentoria, junto com o Zé, fala muito com os empreendedores, talvez diminuir um pouco para escolher uma receita que, dentre algumas receitas que você tem, a melhor ou a mais promissora, para continuar viva, porque depois desse cenário mais longo e mais tenso, vão sobrar boas companhias, né? Isso é seleção natural. Então, agora você vai ter que se adaptar ao ambiente. O corporate não significa nada. Quando eu fechei com a Bosch, tinham 8.000 oficinas, o PowerPoint lindo, o Excel lindo, que se eu vendesse R$1.000 para a oficina, eu estava faturando 8 milhões, e não acontece. Então, a gente precisa estar se adaptando e escolher algumas brigas lá dentro. Tá? Henrique, e depois o Rubem. Hola, boa tarde. Mi nombre es Enrique García, soy argentino, tengo muchos años aquí en Brasil y este es mi 6º día de vida post-corporativa, después de 32 años en empresa alemana. Está desintoxicando agora. Yo no entiendo lo que es la tokenización, no pretendo entenderla, ni me interesa entenderla. Mi pregunta principalmente para vos, Eduardo, más gustaría conocer tu opinión. ¿Da para confiar y por qué? A blockchain puede explicarse de 2 formas. O a confianza total o a confianza cero. ¿Por qué? A blockchain fue creada a tecnología do Bitcoin para que 2 entidades o 2 personas puedan transaccionar sin una tercera parte. ¿Estamos? Que hasta ahora você siempre necesita... Todos os contratos são feitos sobre a desconfiança. Você tem advogado acá, né? Tem advogados, eles buscam como vai ser você para não cumprir com o que você falou que vai cumprir. Esse é o trabalho dos advogados. Bueno, a blockchain foi feita para no tener que ter uma terceira pessoa fazendo el sello o haciendo la confianza de que esa operación va a transaccionar. Y a tokenización es vamos a hablar, hoy todo lo que nos vivimos está en la cloud, en la nube, ¿no? Su transferencia bancaria, sus datos, todo WhatsApp, todo pasa en la cloud. A blockchain es a tecnología, una layer más de tecnología que hace que toda esa información que está en la cloud hoy pueda ser transaccionada y tenga un valor económico. ¿Está bien? Todo el mundo, todo que hoy nos vivimos, como está en la cloud, hoy todo que vivimos nosotros está en la cloud, va a estar tokenizado. O sea, vamos a poder transaccionar un carro, vamos a hablar, un carro. Eu si quiero, você tem carro, você quiere vender o carro para mí. Si quiero pagar o carro para você, eu puedo pagar ya, a Pix. Manda un Pix para você, ya. Mas si você quer transferir a propiedade do carro para mí, no pode. Aunque você tenha vamos a falar, un comprobante digital que é o carro de você transfiere para mí, mas eso no conversa con el registro do automotor. Entonces, hasta que ese momento do que
você pasa para mí no esté atrelado o pegado con o reguillo automotor, no tem validez. ¿Va a acontecer? Sí, va a acontecer. Cuando tenga digitalización dos registros, dos cartorios y todo eso, y en el mismo momento que você pasa o carro, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la venta do carro de aquí a futuro? Nos vamos a acordar aquí, yo voy a pagar para você, você va a mandar a transferencia y nos vamos a acordar que va a haber una oficina de un mecánico que você va a llevar o carro para ahí y el cara ese va a certificar que o carro está en las condiciones que você falou para mí, y en ese momento, cuando él faz esa certificación, o certificado de propiedad va a pasar para mí y o dinero va a pasar para você. Va a ficar en una escrow account hasta que ese momento aconteça. Fácil, súper fácil. Que tem que acontecer, tem que fazer a digitalización, todos registros y todo cartório do Brasil. Mas eso va a acontecer. Entonces, esa es a blockchain. ¿Y qué acontece? Que você ahí, si puede dejar su carro o su bien o su producción como garantía de crédito. O uso más grande que tem a blockchain y a tokenización es ese, o crédito. Entonces, que va a mejorar la garantía de crédito. En un año, o año que pasó fue o año de inadimplência más grande no agro do Brasil, casi 10%. Todo el mundo estaba haciendo. Hoy, por ley, 5267, a ley, que salió ahora, todos los créditos do agro tienen que estar monitoreados y en blockchain, o sea, por ley. Entonces, básicamente, eso es lo que va a traer para nuestras vidas. Ninguém va a saber qué acontece en blockchain. Ninguém tiene que saber qué acontece en blockchain. My blockchain es la única forma que aconteça. Perfeito. Tudo bem. A ver si entendí. vamos a checar. La confianza en el sistema va a depender del nivel de digitalización de todo el sistema integrado. O sea, que es, en mi visión simplista, va a dar para confiar en el futuro en la medida que esté todo digitalizado y transparente, por en cuanto veja bien. No, para que aconteça tiene que estar digitalizado. Se no puede tokenizar algo que no esté digitalizado. ¿Tá? Eso es lo que acontece. Entonces, esa es parte del proceso. Mas hoy a blockchain como funciona es como fala, una cadena de bloques, mas que você tem. Para que você fala que su carro sea vendido para mí, tiene que ser validado por 51% de las computadoras del mundo, más o menos. Entonces, tem todo un ecosistema, toda una comunidad que tiene que validar esa transacción, solo esa transacción, y puede validar 6 transacciones por segundo, ¿no? O sea, tem muchas transacciones por segundo. Todo acontece de una forma automática. Mas o sea, el tema es que ¿por qué un mercado financiero va a ser el primero que va a estar tokenizado? Porque el mercado financiero ya está digitalizado. Você comprende? Entonces, você tem agro, por ejemplo, você tem as traders. Só as traders vamos a falar. A Magi, Bungi, Cargill, Dreyfus. Elas fazem o mismo contrato de compra-venta. Dentro de cada empresa tem 10 contratos diferentes. Y ninguém sabe cómo son los contratos diferentes. Imagina, tem 50 contratos para hacer la misma cosa. Mas você, si quiere comprar acciones de Tesla hoy, você compra de ahí, o compra no medio no mar, o en la China, o en el Caribe. Mas você tiene que comprar soya, tiene que tener un monte de papeles, tiene que tener un monte de burocracia. Eso es lo que acontece. Eso es lo que quise hablar de la digitalización de los procesos primero para poder utilizar a blockchain. Perfeito. Obrigado. Rubem, passo atrás, Henrique. Boa. Prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite, Edu. Eu vou fazer uma pergunta para o Márcio, mas o Eduardo pode responder também. Há 20 anos atrás, você não tinha para você e para o seu time, de forma comoditizada, o uso da IA para lançar um novo negócio, para fazê-lo crescer. Estava na mão de poucos, né? Aquilo ali. Agora, 2018 para cá, e você deve ter experienciado isso no seu novo empreendimento, você deve estar usando muita IA. Como
qual que é a estratégia para se diferenciar nesse mercado agora, sendo que, quando a gente fala de execução, de criar, lançar um novo produto como o seu, uma pessoa pode lançar esse produto, mas tem estratégias de go-to-market, governança, como cuidar do negócio, aproveitando a IA como um pilar essencial agora na empresa. Boa, Rubem. O que diferencia continua sendo a execução. Ponto. Né? O que mudou de 20 anos para agora, e acho que a gente vai estar vivendo um novo choque no mundo. Né? O primeiro foi em 2000 com a internet, agora 2025 com a IA. O mundo não vai ser o mesmo nos próximos 5 anos. Vai ter uma ruptura novamente. Mas o que continua sendo muito forte é a execução. A tecnologia agora é commodity. Totalmente commodity. Você pode subir um site em poucos dias, você pode ter fotos em poucos dias, você pode ter algoritmos de logística em poucos dias. Então, é difícil até escolher. Então, primeiro, fazer as escolhas adequadas para a sua plataforma, para o seu negócio. Essa já é uma parte extremamente difícil hoje em dia, dado... Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, o WhatsApp. O WhatsApp aqui no Brasil, acho que é o segundo país do mundo, né? A Índia é o primeiro, segundo país do mundo que utiliza o WhatsApp, né, Zé? Isso. É o Brasil. Aí você fala, agora eu quero vender pelo WhatsApp. Devem ter aí umas 2.000 empresas, no mínimo, que oferecem serviço para você. Qual você vai escolher? Agora eu quero colocar uma loja online. No meu tempo tinham 2 caras que faziam isso. Hoje tem vários que fazem isso. Então, primeiro, parte da arquitetura. A arquitetura continua sendo muito importante. E eu sou adepto do Simplify and Go. Então, quanto mais simples você bota no ar e go, cara. O mais importante é o go, e não a arquitetura ficar construindo o interminável. Então, resumidamente, primeiro, uma boa arquitetura. O segundo, uma excelente execução. E aí um pouco do que a gente falou de governança aqui, quais são as ferramentas para você medir se a execução e quais são os elementos para você definir se a execução é boa ou não. A maioria das empresas que quebram em 90% das empresas não passam para o segundo ano, elas não passam não porque a ideia era ruim, não porque a tecnologia era ruim, e sim porque eles não conseguiram executar, ou eles estavam em momentos diferentes, eles estavam com algo muito na frente, e que aí não suportaram o segundo ou terceiro ano. Então eu diria que uma boa arquitetura, uma excelente execução é o que vai fazer a diferença daqui para frente. Tecnologia, como já foi, não é mais um tema de diferenciação, e sim a escolha adequada. Pessoal, temos espaço para uma última pergunta, se tiver. Temos uma última, Federico? Já que temos uma última pergunta. Vocês responderam em parte isso, mas em uma palavra ou em 2 palavras, diferenças em doing business na Argentina e fazer negócios na Argentina e fazer negócios no Brasil. Vocês falaram aqui de diferenças culturais. Algumas diferenças que vocês tenham notado em fazer negócios aqui e de lá. Não falem que é tudo igual porque a gente não acredita. Somos muito parecidos e muito diferentes ao mesmo tempo, acho. Olha, eu tive negócio no México e na Argentina. O México, para mim, ele é muito diferente do Brasil. Muito diferente do Brasil. A Argentina, não. Eu me senti muito bem aceito na Argentina. Adoro futebol, eles adoram futebol e a gente ia em jogo aqui, jogo ali. Mas brincadeiras à parte aqui, a Argentina, ela parece muito a cultura também. Eu senti um povo trabalhador, um povo que gosta e entende a tecnologia também como algo que vai ajudar no dia a dia. O México já é diferente, ele tem uma hierarquia muito sólida e isso distingue muito o pessoal com mais poder do pessoal com menos poder aquisitivo. Eu acho que eu gostei bastante de trabalhar na Argentina. No, acho que para mí la cultura y los tempos, ¿no? Quizás tem tempos diferentes. Quizás en Argentina más directo, aquí tem que divagar un poco más, ¿no?
y aprender. Es parte de la cultura, no es malo, no es ruin o bueno, es lo que es. Un país mucho más grande, entonces ten que comprender eso también. Y más también, yo a mí, igual que Márcio, achei muy cómodo acá en Brasil y un recibimiento muy bueno das pessoas, da gente, e todo mundo fala, todos os empreendedores argentinos falam que Brasil é muito difícil para os argentinos, muitas empresas argentinas fracassaram, ainda nós seguimos vivos e seguimos fazendo coisas, não a velocidade que nos gostaríamos, mas as coisas acontecem, não? Então, se você compreende isso, acho que é a parte cultural, mas depois foi muito engraçado para nós. Burocracia é igual, né, nos dois. Né? Burocracia é igual nos dois, é impressionante. A burocracia dos dois é igual. Você abrir uma empresa demora anos e anos, há meses e tal, e você não entende isso, doutora, por que demora tanto tempo para as coisas mudarem? E fechar pior. Fechar empresas que é um palavrão nos países. Eles querem você ali pagando imposto até morrer. Você tem que ter a empresa aberta. Depois de morto. Até depois de morto também, agora você já paga. Pessoal, eu gostaria de agradecer a participação de todos aqui. Gostaria de novo, agradecer ao Federico pela parceria. Eu acho que a Leme 120 é uma empresa nova e toda vez que encontra um espaço e um parceiro muito... parceiro mesmo, a gente realizou isso aqui de uma forma bastante rápida. Agradecer ao Eduardo, que voou ontem, se eu não me engano, da Argentina para cá. Ele desde o primeiro momento foi bastante solícito, e ao Márcio, mais uma vez, pela parceria de sempre. Então, muito obrigado, uma salva de palmas. Eu espero que vocês saiam daqui mais inspirados, mais motivados para continuarem decolando seus negócios. Obrigado. Obrigado. Boa.